O que eu propus como conversa para hoje foi que a gente pudesse discutir o lugar da mediação a partir do que interessa e do que não interessa na mediação. E óbvio que isso é uma problemática, é uma provocação para vocês. Este senhor está fazendo ciência. É assim que ele se denomina, enfim. A legenda que ele deu para essa imagem é o cientista no seu trabalho, lavando louça. Se chama Paul Feyerabend. É um epistemólogo austríaco, muito conhecido por pensar a epistemologia a partir de uma ideia de anarquismo epistemológico, ou seja, de uma pluralidade epistemológica. Não de uma única vertente ou de uma única linha, mas de pensar que tudo é possível ou que tudo vale. Óbvio que isso gerou uma série de problemas quando ele propôs, e que hoje talvez a gente consiga entender, compreender e dar conta de uma outra maneira. O Feyerabend, ele tanto acreditava que a ciência, enfim, é feita dentro de uma, é pensada, proposta dentro de uma pluralidade, que ele não conseguia nem chamar de anarquismo. Ele chamava isso de dadaísmo epistemológico. E ele entendia que os diferentes saberes e as diferentes maneiras de construir conhecimento compunham e poderiam compor o que a gente entende por ciência dentro da academia. Ou seja, ele gerou uma espécie de torção. Quando eu penso a mediação ou a educação dentro de museus e instituições, eu não consigo pensá-la senão como uma torção. Não consigo pensá-la como uma proposta afirmativa, mas como uma proposta que desconstrói ou que repensa, que recoloca para situar novamente. E é um pouco por isso que eu estruturei, enfim, essa tarde com idas e vindas. Eu queria fazer na rua, está chovendo, tem o evento aqui no prédio, enfim, tem muito movimento de pessoas, então a parte onde não está chovendo está cheia, não vamos disputar espaço, a gente adaptou para fazer aqui dentro. A gente vai começar aqui, vai para lá, vai voltar e depois vai de novo, para poder pensar junto. Eu vou tentar fazer isso funcionar. O título da minha fala é esse: na mediação interessa o que não é mediação. Na verdade, na mediação interessa o que é mediação. São as duas coisas. E é a partir disso que eu quero propor que a gente vá lá para fora. Quando eu digo que na mediação interessa o que não é mediação, eu estou afirmando as duas coisas, que interessa o que é e interessa o que não é. A questão aqui é entender o que é mediação para poder entender o que não é. Para tanto, eu proponho que a gente vá lá para fora e tente construir, enfim, coletivamente, um diagrama. E depois a gente vai voltar e eu vou trazer uma série de outras questões. Na segunda parte, eu vou propor algo que é bem mais específico e pontual para cada um de vocês, para a gente pensar como as pesquisas individuais e o campo de interesses de vocês e o que vocês consideram ciência ou que como vocês consideram saber tocam, se chocam, conversam, dialogam com os saberes que estão sendo postos, trazidos, propostos pela 32ª Bienal. Nesse momento, eu gostaria que a gente fosse para lá, se mexer um pouquinho, tirar o sapato, que eu acho que é importante para, enfim, soltar. Pode ser? Eu me lembrei de uma outra... Enfim, eu gosto muito do Boal e de um livro dele que chama C'est Magique, que é com uma série de exercícios, enfim, de teatro fórum, teatro do oprimido, e tem um debate que ele faz consigo mesmo, que ele cria consigo mesmo, em que ele diz que o professor faz muitas coisas, inclusive dá aulas. O mediador faz muitas coisas. A mediadora faz muitas coisas, inclusive mediação. Fazer mediação é uma das coisas que um mediador e uma mediadora fazem. E eu acho que nessa prática, ela talvez seja a menorzinha.
O que acontece, enfim, o processo de formação, ele é um processo super intenso e que ele abre uma série de brechas e de portas e janelas, fecha outras, abre uns buracos no meio, rasga o chão. A gente chega com um intuito, ou institucionalmente a gente é chamado com um intuito, ou seja, de fazer esse trabalho educativo com os visitantes, enfim. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. E que as transformações... Eu deixei teu... Obrigada. Eu peguei o crachá, né? Enfim. Eu vou partir dessa imagem ou dessas duas frases, que são mais hipóteses ou perguntas do que propriamente afirmações, e mais para nos desterrar do que propriamente para nos colocar em prumo. Me parece que a gente tem que, quando a gente pensa em mediação, é importante que a gente pense o tempo inteiro que na mediação interessa o que não é mediação. E na mediação interessa o que é mediação. Agora, ali a gente percebeu, enfim, no exercício, que os conceitos de mediação e o campo para onde ela extravasa e escorre, os campos, são infinitos. Eu quero trazer, deixa eu ver se isso ficou, né? O vamos ao porão era para ir para fora, desculpa, gente. Porque quando eu cheguei hoje, a pessoa que me trouxe aqui de manhã, eu queria muito ver o espaço, porque para mim é muito importante, antes de pensar qualquer, enfim, atividade, ação, eu preciso ver para ver como é que eu vou me movimentar nele. E ele olhou para mim e disse assim, e não disse bom dia, ele disse, vamos ao porão? E eu falei, vamos? E aí eu achei que era muito sugestivo para a gente pensar a mediação também. Vamos ao porão? Acho que a gente ia entrar um pouco no porão, no sótão, no banheiro, sair da sala de estar, sair da sala de jantar, talvez dar uma volta na área de serviço, na pia, como Feierabend. Ou seja, pensar que esse processo está onde ele aparentemente não está. O que a gente acha que é mediação, ou quando a gente acha que muitas vezes já não é mais. E isso eu trago como uma perspectiva para pensar o que é educação. Na educação, interessa o que não é educação, no sentido de que quando é educação, quando a gente nomina, qualifica, já não é, já passou, já se tornou efeito. A partir disso, algumas perguntas, então, foram concebidas para vocês. O que exatamente nós fazemos quando fazemos mediação? É a mediação uma prática específica? E eu trago isso como uma discussão para se pensar a mediação hoje e o lugar da mediação e uma espécie de espaço autorreferente que ela criou para si. E o quanto isso a sustenta e o quanto isso também enfim, marca, condiciona, macula, subverte, enfim. Pensando o que é específico. Específico é o próprio de uma espécie, peculiar. É o destinado ou pertencente exclusivamente a um indivíduo ou a um caso, uma situação, especial, exclusivo, próprio, que é particular de alguma coisa e caracteriza a mesma, diferenciando-a de outras coisas, singular, típico ou característico. Disse do que é definido, concreto, claro ou taxativo. Disse do que é ajustado, conforme, adequado ou adaptado. Na verdade, o específico é totalmente contraditório. E pensar uma mediação como algo específico é, desde já, enfim, investir nessa contradição. Que especificidades são essas? A da mediação. Como o que acontece fora da mediação afeta a mediação? Existe fora? Existe dentro? O que determina uma mediação? O tempo? O espaço? O diálogo? O lugar da mediação é de fala, é de escuta, é de silêncio, é de espera,
É de rapidez? É de lentidão? É possível uma mediação emancipadora? Me fizeram essa pergunta, na verdade, eu participei da formação de mediadores no Mar, no Rio, e como ponto de partida eles me enviaram várias perguntas dos mediadores, essa era uma delas, é a única que eu trago. Porque a partir dela eu comecei a também desbastar um pouco isso. É possível uma mediação não emancipadora? E mais, é possível uma mediação não emancipadora de si mesma? No sentido de que se encontre, se conceba como algo incerto, como algo não definitivo, como uma não verdade, como uma possibilidade. E aí eu trago o Feyerabend de novo. Numa das assertivas dele, enfim, ele diz, bom, a ciência tem muitas possibilidades, é óbvio, a gente pode optar por uma, mas parece insuficiente, não? Tem tantas, e por que a gente tem que optar por uma? Isso é um caminho. A gente pode ir e vir o tempo inteiro. O que de fato nós mediamos? Ou com o que nós nos relacionamos? Técnicas, biografias, conceitos curatoriais, intenções artísticas, modelos pedagógicos, ou também afeto, informação ordinária, conhecimento informal, histórias, críticas, suspeitas, espantos, percepções, posicionamentos políticos e dúvidas. Como falar da mediação quando o nosso motor é pensar em certeza? É possível uma mediação que não desconfia, refuta, deambula e fracassa em suas próprias teorias normativas e crenças? É possível? Onde começa e onde termina uma mediação? Qual é o start dela? Qual é o fim dela? Existe? Por que e para quem e para que a gente faz mediação? Eu adiantei, essa era uma pergunta já do final desse bloco. Como criar espaços de incerteza na mediação, ou como lidar com a mediação quando o nosso ponto de partida é pensar a incerteza? Sendo a mediação tradicionalmente entendida como aquele lugar que vai dar a satisfação ou garantir uma certa verdade ou uma certa certeza a quem chega até nós. Não sei se vocês percebem, historicamente a gente construiu um monstro e agora a gente tem que tratar de desconstruir esse monstro. É importante, mais do que nunca, duvidar, refutar, desconfiar, enfim, olhar ao revés, olhar em paralaxe, aqui, aqui, alá, colar. Opa, peraí. Se a melhor educação consiste em educar as pessoas contra as tentativas sistemáticas de educação, se a ciência é metodologicamente anárquica, assim como a arte, e se é preciso desconfiar sempre do conhecimento, qual é o papel da mediação? Essa pergunta é para vocês. Como fazer mediação quando a gente está vivendo uma reforma, enfim, na educação, nas escolas, que não é... Tem uma que é proposta pelo Estado, ou seja, pelo que se entende como Estado, pelo governo, não pelo Estado. O Estado somos nós, né? E tem uma outra que é proposta no chão, no dia, por estudantes. Como a gente pensa a mediação, considerando que está vivendo fora da mediação? Como esse universo e como essas discussões entram na mediação? O que a gente faz com isso? A gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco para pensar a 32ª. Que é agora. Diante disso, como pensar a mediação da 32ª ou na 32ª? Que lugar é esse que vocês vão construir como lugar da mediação, ou como lugar do diálogo, ou como lugar, enfim, do conflito, da discussão, do debate?
Opa, voltei, desculpa. Como pensar a mediação da 32ª sem necessariamente referir-se à 32ª? Vocês entendem isso? Como pensar a mediação da 32ª a partir de referências que não são da 32ª, mas que vocês trazem para a 32ª? Que vocês lançam, que vocês colocam em cena, que vocês debatem, que vocês discutem. Opa! O que ela não diz sobre ela? Há algo que ela não diz sobre ela? Isso é para propor um exercício, gente. O que ela poderia dizer e não está ali? Vocês já têm um tema, um conceito, uma base, uma série de debates correndo ao redor. Como é a atuação, a participação de vocês nesse contexto, diante desse tema? O que vocês trazem? Qual é a contribuição de vocês para o debate crítico e para acrescer criticamente a esse tema? Quais são as referências de vocês que entram na 32ª Bienal de São Paulo? Entendem? Não sei se vocês entendem o que eu estou colocando. Quando a gente trabalha com educação, enfim, se a gente está realmente pensando um projeto de educação, a contribuição de vocês, ela é tão ou mais importante do que qualquer contribuição. Pensar quais são as referências de vocês ou quais são as pesquisas que atravessam isso é tão importante quanto pensar o projeto curatorial. Ao longo dos anos, e isso é um cenário das bienais, com a crise das bienais nos anos 80, fim dos anos 80 e 90, sobretudo, e, enfim, uma espécie de, ao mesmo tempo, reformulação das medidas, das dimensões, dos formatos das bienais tradicionais e um boom de novas bienais mundo afora, uma das questões que parece latente ou importante é pensar como ela se estrutura como esse lugar de educação, não a partir de um projeto ou de um serviço, mas como ela se estrutura inteiramente como esse lugar de debate e de educação. Isso significa que a contribuição e a participação de vocês é outra, não só de se valer das temáticas, mas de trazer temáticas para serem discutidas e debatidas, de olhar para a prática de vocês e ver o que dali entra como debate. Esse é um processo de educação, né? Será que é aqui? Essa é uma pergunta. Você incluiria algo na 32ª? Se a gente não faz esse exercício, gente, a gente segue e não pensa. E lá na frente a gente esbarra em algumas coisas. E eu acho que é muito importante que a gente pense assim, o que eu incluiria e não está ali? Na 9ª Bienal do Mercosul, que foi em 2013, eu coordenei o projeto de educação da Bienal do Mercosul de 2006 até o início de 2014. Em 2012, me convidaram a assumir também o que seria a curadoria pedagógica. E eu fiz, enfim, fui doble chapa, como a gente diz no Sul, assim, fiz as duas coisas e sobrevivi. Mas naquela Bienal, quando a gente começou a pensar o material educativo e no fim não vingou, então eu trago para vocês como uma questão, quando a gente começou a pensar, enfim, o material educativo, a publicação, eu propus que os artistas que tivessem naquela publicação não tivessem na exposição. Que ali fosse um outro tipo de participação que não igual o que acontecia na exposição. No fim, isso não aconteceu. Mas isso me traz sempre essa questão do o que você incluiria que não está ali, o que não coube, o que eu vejo como transversal ou como contribuição de artistas, de referências, de ações, de programas. E aí eu faço uma outra ponte, que é, no decorrer das edições da Bienal do Mercosul, enfim, a formação de mediadores acontece desde a primeira. O que se percebeu é que a gente não estava simplesmente formando mão de obra especializada ou prestadores de serviço. O que estava acontecendo ali era uma coisa muito mais potente e que precisava ser olhado e ser encarado com, enfim, com outro nível de responsabilidade e de, enfim, envolvimento.
À medida que as edições foram passando, boa parte dos programas públicos da Bienal foram desenhados pelos mediadores, propostos, entraram como programação da Bienal. Eu não sei em que medida isso vai acontecer aqui, mas esse exercício é muito importante, porque é só fazendo esse exercício que a gente se dá conta também dos impedimentos e das dinâmicas institucionais e de como as coisas na prática acontecem. Na prática, a teoria é sempre outra. As coisas mudam. Então, é importante, por exemplo, que se pense, quando vocês estão pensando a mediação, e aí a gente poderia entrar numa outra discussão, que é modelos, tipos de mediação, contemplativa, reflexiva, artística, performática, enfim, o que seja, que pense como ela rompe consigo mesma, como ela cria outros espaços de debate dentro dela. Uma mediação precisa ter 2 horas, 1h30, 50 minutos? Ela precisa acontecer no espaço tal, porque tem uma expectativa de fora, enfim, de quem chega. Como a gente consegue equacionar a expectativa de quem chega com o que a gente quer propor? Como a gente coloca temas que não estão ali dados no meio da mediação? Como a gente cria desvios e volta? Isso é pensar, na verdade, enfim, a mediação talvez como uma coisa mais complexa, que corre fora do próprio, enfim, contexto expositivo, ou que tangencia ele desde um outro ponto de vista, desde um outro lugar. A gente foi aprendendo isso no decorrer da Bienal do Mercosul, que não tinha nem porquê, nem se podia parar isso. Tinha uma produção intensa de ações e de atividades que precisavam entrar e que estavam dialogando. E não só isso entrou como programa público, como isso foi mudando a maneira de se fazer ou de se pensar a mediação no contexto da Bienal. O que você incluiria, né? É bom pensar, gente. Isso é um exercício de pesquisa. A mediação, assim como a prática artística, a prática educativa e a prática curatorial, é um exercício de pesquisa. Não necessariamente ela vai virar uma prática, ela é, sobretudo, um exercício de pesquisa. Como fazê-lo? Enfim, são perguntas super básicas. Como a mediação da 32ª pode ir além da 32ª para justamente ser a 32ª? Qual é o papel de vocês como autores na 32ª? Como pessoas que trazem contribuições, como pessoas que trazem, enfim, perspectivas, discussões. Qual é o papel de vocês como pessoas que avivam o debate, que transformam, enfim, aquele lugar, aquele tempo, num debate vivo, numa incerteza viva? Considerando que a gente tem, enfim, uma exposição, obras, e a incerteza viva, para mim, existe na vida que se estabelece entre elas e na vida que se propõe e se media ou se cria entre elas. E aí eu vou para 2, se eu não me engano, últimas questões. Que são bem pessoais. Por que vocês fazem mediação? Vocês me disseram o que é mediação, quem é o mediador, refutaram, chutaram, deram desvios, driblaram, enfim. Mas por que vocês fazem mediação? O que tem nisso que toma vocês? Por que vocês se envolvem com isso? E o que vocês querem aprender de verdade? Isso não tem a ver com a 32ª Bienal de São Paulo. O que vocês querem aprender de verdade? E como o que vocês querem aprender de verdade, profundamente, e profundamente pode ser aprender a surfar, não necessariamente uma teoria ou, enfim, a salvação do mundo, a extinção da miséria, da desigualdade social, não. Pode ser uma coisa bem ordinária, mas que vocês querem aprender com todas as forças de vocês. Como isso se relaciona com o que vocês encontram aqui? Que discussões são possíveis? Que debates são possíveis? Que choques são criados? Que discursos outros, que mediações outras partem dali?
Isso parece bobagem, gente, mas não é. Existe uma necessidade de se apropriar, e não é se apropriar do outro, é se apropriar de si mesmo, quando você vai pensar a mediação. Você só propõe, só contribui, ou só tem noção de que está contribuindo quando você se apropria disso. E aí você dança e cria novas danças dentro daquele contexto. E aí tem alguma possibilidade de reverberação ou de mudança, de alteração e transformação daquele contexto. É a última, se eu não me engano. A gente vai aqui. Eu lancei um monte de questões e a gente pode conversar a respeito. Essas questões são tanto para que a gente pense hoje, na prática, como para que vocês tragam ao longo dessa formação. Não são questões, mesmo as mais simples, são aparentemente simples. Vocês estão diante de um projeto, enfim, de uma proposta conceitual que traz a incerteza como condição, ou como uma metodologia, ou como um pensamento. Considerando toda uma relação com cosmologia, com ecologia, enfim, com o que se está vivendo no aqui e agora, já. Como isso entra na mediação de vocês, não só como retórica, como isso entra como prática, como maneira de pensar. Como isso atravessa a ponto de mexer a maneira como vocês dançam na mediação. Tem uma coisa muito importante que eu não coloquei aqui. Se vocês não se divertem, esqueçam, gente. É importante se divertir. É importante que as coisas tomem outra dimensão dentro da gente. Isso não é balela nem autoajuda. É importante. É importante que aquilo te tome em alguma medida. Isso não significa que não ter lugar para conflito ou para debates e discussões, enfim, mais profundas, não. É preciso que as coisas mexam com vocês, em alguma medida. E talvez o ponto de choque seja olhar e pensar quais são as práticas de vocês, quais são as pesquisas pessoais de vocês, para onde vocês estão olhando, o que vocês querem aprender de verdade. Fora daqui e aqui dentro. Mediação, mais do que tudo, é aprender. Quando você pensa um projeto curatorial, você não pensa que você quer jogar algo no mundo, você pensa que você está num processo que você quer aprender, você está investigando, você tem uma gana por aprender aquilo, por conhecer aquilo. Depois você formata e joga no mundo em alguma medida. Não necessariamente precisa. Quando você pensa um projeto de arte, a mesma coisa. Quando você pensa um projeto, enfim, de educação ou um projeto de mediação, por que não? Porque isso precisa estar exato. Tentem tomar a incerteza não só como tema, mas como metodologia, ou como uma possibilidade de método de trabalho.